Boa noite a todos. Meu nome é Carol. Me foi dada a incumbência de falar sobre os eixos mirins. A princípio, fui saber dessa classe aqui na casa, dessas entidades, nunca tinha ouvido falar. Mas é uma história interessante. E que até a gente vai falar um pouco adiante, que eles foram, a princípio, um pouco esquecidos, mas que vem sido mais falado e mais bem visto, digamos assim. Como a gente já começou a falar, quando se iniciou a humana nesse plano material, logo surgiu aquela linha de espíritos muito dóceis, muito meigos, que trazia aqueles trejeitos de criança, muito infantil, e que no meio a isso começou a se baixar espíritos com essa mesma energia infantil, só que mais briguentos, mais encrenqueiros, mal educados. E ele foi denominado como menino mau. E começaram a ser não doutrinados. Não queriam eles na casa, proibidos, obrigada. Proibidos na casa. Mas muito disso não se fala a psicofonia, ela remete muita energia também do médium. Por mais que a gente ache que não, mas a nossa energia, o espírito que a gente passa, a mensagem dele, também vem muito da nossa energia. E como ele acabava extravasando esse desvio de conduta dos médios, falaram que era deles. Começaram a excluir eles das giras. E em poucos giras, em poucos terreiros, passaram a trabalhar com eles só aqueles que permitiam ser doutrinados. Aqueles que eram mais difíceis de lidar foram deixando de lado. Mas com isso, quase não se via mais falar deles nas giras, nos terreiros. Mas quem são eles? Eles são seres do reino dos encantados, que é a 7ª linha da esquerda da Umbanda. É aquela linha, como eu já disse, a linha dos encantados. São seres que eles nunca foram encarnados. Todos de dentro dos encantados, eles nunca estiveram encarnados em corpo humano. Nunca tiveram vida na Terra. Eles não são filhos de Exus e Pombagiras, como muitos acreditam, e nem menos criança. Eles só são chamados de mirins porque pelo seu tamanho pequeno, por ter um comportamento mais brincalhão, mais travesso, mas é só por isso. Pode passar. Deu uma desconfigurada. Tá bom. E as características? O fato deles pertencerem ao lado da esquerda não quer dizer que eles são bons ou ruins. É só o lado deles trabalharem. Da mesma forma que do lado direito a gente tem os pretos velhos, os caboclos, do lado esquerdo tem os Exus, as pombagiras e etc. Qual que é o objetivo deles? É sempre ajudar as pessoas a encontrar o caminho do bem. Eles trabalham fazendo uma limpeza espiritual por onde eles passam. Eles chegam fazendo essa limpeza em todo o ambiente. Eles são naturalmente mais travessos, mais curiosos, mais brincalhões, mas hoje, com essa doutrinação que já vem sendo feita nos terreiros, eles já são mais... Eles não são mais intrometidos como eles eram lá atrás, quando começaram a vir trabalhar com a gente. Menos ometeiros, obrigada. E eles são conhecidos por ser justo. Eles sempre mostram que o que a gente colhe aquilo que a gente planta. Por vezes até a gente colhe 2 vezes mais aquilo que a gente planta. É onde fala que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa energia, com o que a gente fala, com o que a gente acredita. Que aquilo que, como se diz, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. E como que eles trabalham? Geralmente eles se manifestam com muita alegria, com muita agitação, bem semelhante às crianças, aos herês. Mas essa agitação também ela tem um intuito, que eles já chegam com esse intuito de neutralizar, de afastar toda a energia negativa que rodeia. Energia essas que às vezes nem a gente percebe. Ele já faz essa limpeza tanto no médium com quem ele está trabalhando, tanto no consulente que está ali na frente para ser atendido.
E ele é muito brincalhão. Mas também, quando for preciso falar sério, ele vai assumir aquela seriedade necessária. E só a título de curiosidade, tem infinitos nomes que podem ser vistos por aí, mas tem a opção de tudo no diminutivo, digamos assim. Tem o Exu Lodinho, Exu Toquinho, Exu Veludinho, Exu Caluninha, Exu Brasinha, Exu Mirim Para-Raio, Exu Malandrinho, Exu Faísca. Tudo tem vários nomes que eles podem trazer quando eles vêm em terra. E só para a gente fechar, como eu sou bem sucinta, a saudação deles é bem semelhante à dos Exus e das Pombogiras, que era Laroye Exu Mirim Mojubá. Eu tinha muita curiosidade de saber o que significava essa saudação. E na pesquisa que eu fiz veio que significa mensageiro Exu Mirim, os meus respeitos. A gente está só agradecendo e mostrando que a gente respeita a presença dele ali. Se tratando de oferendas, é coisa que nessa casa a gente não é adepto a ela. A gente prega que aqui todos que vêm trabalhar com a gente trabalham por caridade, pelo amor. Mas tem outras casas que tem. E que eu acho que vale a pena a gente saber também. Apesar que, como são pequenos, apresentam assim como, entre aspas, crianças, eles não gostam de brinquedos, não gostam de doce, de chocolate, essas coisas. Eles gostam da mesma coisa que os adultos. Eles gostam de bebida alcoólica, do cigarro, de flores, de vela. Aquilo que, via de regra, é oferecido aos Exus e às Pombogiras, e eles gostam dessa mesma linhagem de oferendas. Mas que, relembrando, aqui a gente não é quem induz. Não trabalha com isso. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Você quer complementar? Quando a gente fala dos Exus Mirins, das Pombogiras Mirins, é muito interessante a gente ter na nossa cabeça que eles vêm também trazendo para nós a energia de intuição. Eles sempre trabalham conosco com a energia de intuição. Os Exus Mirins, principalmente, eles vêm trazendo para a gente essa energia assim. Por exemplo, eu estou aqui e vem na minha cabeça, se prepara que daqui a 2 dias vai te acontecer isso assim, assim. Será que é essa coisa da minha cabeça ou não? Mas muitas vezes são os Exus Mirins trazendo essa energia para nós. Eles trazem essa energia, essa percepção de futuro para nós. E quando a gente está pensando em fazer alguma coisa ruim também, eles já trazem para a gente essa percepção do que é que pode nos acontecer depois. Qual será aquela consequência que nós teremos depois? Então é muito importante a gente ter na nossa cabeça que os Exus Mirins e Pombogiras Mirins, eles não vêm simplesmente igual os Herês para brincar, né? Os Herês a gente vê eles brincando aqui, a gente pensa, nossa, as crianças vêm só para brincar. E não é. A energia deles, aquela alegria, toda aquela energia que eles trazem, geralmente para poder trabalhar o nosso ego, trabalhar as nossas percepções, né? Trabalhar a nossa cabeça. Assim os Exus e Pombogiras Mirins também. Eles vêm para trabalhar essa percepção nossa, né? E uma coisa muito importante, às vezes a gente num trabalho, um trabalho mais um trabalho mais difícil, os Exus Mirins, Pombogiras Mirins, as crianças, eles costumam ir em lugar onde os adultos não vão. Eles têm uma forma de trabalhar que eles conseguem ir em lugares, por exemplo, está fazendo um trabalho, uma quebra de demanda.
E às vezes um Exu, uma pombagira, tem uma certa dificuldade para ir em determinado lugar, para trazer a energia que nós precisamos para fazer aquela quebra, para trazer aquela energia que nós precisamos para renovar, né, alguma coisa. E os mirins não, os mirins eles vão com uma rapidez muito grande e assim, muita facilidade para eles, né? Então nós temos que ter sempre em nossas mentes que os mirins, eles trabalham com a gente facilitando o nosso trabalho. Eles sempre buscam facilitar o nosso trabalho. E como a Carol disse, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. O Meirinho, que trabalha comigo mesmo, ele vive falando assim: não brinca comigo que eu dou rasteira. E o que é a rasteira que ele dá, gente? Será que ele vem e derruba a gente? Não. Mas ele vai te mostrar que a colheita é certa, né? E não é muito demorado, não. Você fez uma coisa ruim, daqui a 2 semanas, 3 semanas, você pode esperar que o resultado você está colhendo. Então a gente precisa de cuidar com os nossos pensamentos, com as nossas energias, né? Aquele negócio assim da gente ficar pensando: porque podia acontecer isso com o fulano, ele é ruim demais. Não, o fulano é ruim, vamos rezar para ele melhorar, para ele mudar, né? Vamos rezar para que ele possa ser transformado, ser uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Porque nós nunca pagamos o mal com o mal, né? Nós temos que pagar o mal com o bem. Então a gente precisa, se tem alguém que a gente acha ruim, vamos rezar para aquela pessoa melhorar, para que ela mude o seu pensamento, que ela mude a sua frequência energética, que ela seja diferente. E é isso o que a maioria das entidades vem trazer para nós, não só os mirins, né? Mas a maioria das entidades vem trazer isso para nós. Mudança de pensamento. E hoje, mais do que nunca, gente. Hoje, qualquer lugar que você vai, qualquer igreja, qualquer templo, qualquer casa, você vai, o que é que estão falando? Vamos mudar nosso padrão energético. Vamos mudar as nossas energias, vamos mudar os nossos pensamentos. Daqui a pouco, todos nós seremos empatas, né? Daqui a pouco, todo mundo vai ouvir o pensamento do outro. E aí, como que vai ser? Eu pensando mal do outro, eu vou gostar que os outros ouçam meu pensamento? Como que vai ficar? Então nós temos que começar a pensar. Gente, há 2000 anos atrás, Jesus já veio falando para nós o que nós precisávamos de mudar. Que nós precisávamos de melhorar o nosso íntimo, fazer as nossas reformas íntimas. E até hoje nós estamos aqui batendo na mesma tecla e não mudamos nada, né? Nós estamos aqui sempre, precisamos melhorar, precisamos fazer nossa reforma íntima. Mas a culpa é do obsessor, a culpa é do fulano, é tão fácil terceirizar. Não, nós temos que buscar assumir o que somos, porque todas as respostas que nós precisamos, todas as indagações que nós necessitamos, está aqui, dentro de nós, no nosso coração. Não pense vocês que ele sabe mais do que a outra menina ali, ou que um dos meninos sabe mais. Não, todos nós temos as respostas que nós necessitamos dentro de nós. Eu sei aquilo que eu trouxe, a bagagem que eu trouxe de todas as minhas encarnações. E isso as entidades vêm mostrando para a gente no nosso dia a dia. Todos os nossos irmãos, sejam os mirins, sejam os exus, sejam os caboclos, os pretos velhos, todos eles estão trazendo isso para a gente. Que nós precisamos de melhorar o nosso íntimo, nós precisamos de mudar a nossa conduta, nós precisamos de mudar as nossas energias, porque todos nós somos energia.
Todos nós estamos aqui para melhorar essas energias, para cuidar, para que elas sejam mais iluminadas, né? Uma boa noite, gente. Que Deus abençoe e proteja vocês.